Olá, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo, espero que os irmãos estejam bem. Eu sou Marcos Paz, aqui da Igreja O Brasil para Cristo, de Arthur Alvim. Sejam bem-vindos à programação Vida em Destaque. Louvamos a Deus pela sua vida, pela sua família. Glória a Deus, meus irmãos, porque o Senhor tem dado mais um dia abençoador para cada um de nós. Meus irmãos e minhas irmãs, eu peço aos irmãos que possam compartilhar a live de hoje, o canal da igreja com os seus amigos, entes queridos, que vocês possam de fato poderem nos auxiliar nessa tarefa de compartilhar, porque a igreja tem o objetivo de edificar as pessoas, como também falar da expansão do Evangelho e, ao mesmo tempo, irmãos, fortalecer as pessoas, ensinar, trazer bons conteúdos cristãos para que as pessoas possam conhecer o Deus da glória, o Deus ressurreto, o Deus vivo que amou as nossas vidas, a ponto de dar a sua vida naquele madeiro e, através da vida de Jesus Cristo, reconciliar nossas vidas com Deus Pai. Glória a Deus pela obra salvífica de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele foi a propiciação de Deus. O que é a propiciação? Propiciação significa alguém removendo a culpa, o pecado, a transgressão, a iniquidade de outra pessoa. Jesus removeu, meus irmãos, todo o pecado, todas as nossas transgressões e iniquidades diante de Deus, na cruz do Calvário. Louvado seja o Senhor que nos amou a ponto de, meus irmãos, fazer uma obra tremenda, sendo, irmãos, Filho de Deus, não poupou a sua vida, cumpriu a missão de Deus, porque Deus amou cada um de nós. Glória a Deus. Eu não me canso, meus irmãos, de falar isso. A salvação, meus irmãos, é um presente que nós recebemos da parte de nosso Senhor. E esse presente, irmãos, é a graça, favor imerecido, como muitos filhos de Deus conhecem esse conceito bíblico chamado graça. A graça, meus irmãos, é favor imerecido de nosso Deus e Pai para com as nossas vidas. Você já parou para pensar que você hoje, eu hoje, nós não estamos mais presos ao pecado, cativos ao pecado? Meus irmãos, muitos evangélicos, e eu também sou um desses, já li muita coisa maravilhosa, mas um dos personagens cristãos ao longo da história do cristianismo disse que nós nascemos escravos do pecado. E é verdade, Martinho Lutero disse isso. E, meus irmãos, nós nascemos em pecado realmente. E Jesus, Ele nos trouxe libertação. A palavra de Deus fala lá em Colossenses que Ele quitou as nossas dívidas, Ele cancelou. É isso que o texto bíblico fala lá em Colossenses. Cancelou a nossa dívida, glória a Deus, triunfando de principados e potestades na cruz do Calvário. Glória a Deus, hoje nós pertencemos ao Rei da Glória, somos do Senhor, governados pelo Senhor. Meus irmãos, minhas irmãs, nós temos meditado e refletido ao longo do mês de outubro sobre o mês, da Reforma Protestante. A Reforma Protestante faz 504 anos que nós celebramos, ou seja, a igreja de maneira universal, em todos os lugares geográficos, ela celebra os 504 anos da Reforma Protestante. Glória a Deus, meus irmãos, louvado seja o Senhor. Nós não celebramos os dias da bruxa, que é o dia 31 de outubro, o dia do Halloween, que algumas pessoas insistem ainda em comemorar isso. É um feriado do Halloween
que não se aproveita para nada, doce ou travessura, que bobeira, não edifica nada, é um feriado sem sentido algum. O diabo, ele pensa que ele vai abafar, meus irmãos, a obra de salvação de nosso Senhor Jesus Cristo. Martinho Lutero já disse na história que o diabo é o cachorrinho acorrentado de Deus. Glória a Deus por isso, meus irmãos. E nós, meus irmãos, comemoramos no dia 31 de outubro de 1517 a Reforma Protestante, a volta para as Escrituras Sagradas. E nesses 504 anos que em 2021 nós celebramos, meus irmãos, eu quero trazer alguns pontos contundentes que a Reforma Protestante deixou como legado. E eu quero trabalhar com vocês hoje de maneira bem simples e objetiva. A gente não vai aprofundar, só para você ter uma ideia. Meus irmãos, a Reforma Protestante, ela deixou um legado em que ela trabalhou 5 pontos importantes que nós fazemos menção, que é os 5 somente, ou os 5 solas, né? Os 5 somente em que os reformadores trouxeram à existência, ou seja, somente a Escritura, somente a fé, somente Cristo, somente a graça e somente a glória a Deus. São 5 pontos primordiais, meus irmãos, em que a Reforma Protestante, irmãos, no seu desenvolvimento ao longo dos séculos, produziu, meus irmãos, contrariamente, né, ao clero religioso daquela época. Infelizmente, meus irmãos e irmãs, naquele período histórico, irmãos, alguns, eles distorciam a Bíblia, eles distorciam a fé, distorciam sobre a pessoa de Cristo, distorciam sobre a graça e não desejavam dar a glória somente a Deus. Ou seja, havia uma nebulosa situação e homens de Deus e mulheres de Deus que foram levantados pelo Senhor puderam trazer à tona, meus irmãos, esses 5 pontos que a gente está referindo para vocês. E em algum momento aí houve um cisma, houve um racha, e aí se deu, meus irmãos, os protestantes e os romanistas, e nunca mais foi a mesma coisa. Meus irmãos, eu glorifico a Deus por esse legado que a Reforma Protestante deixou, abordando e trazendo a questão que é só a Escritura como regra e conduta de fé, aleluia, que a fé, meus irmãos, vem pela palavra de Deus, glória a Deus, que é somente por Cristo que há salvação, não há outro mediador, só existe um único mediador, e esse mediador chama-se Jesus Cristo, o Filho de Deus, o Filho de Davi, o Filho do homem, Cristo, o Messias, o ungido de Deus, aleluia, somente a graça, favor imerecido para toda a humanidade que crê em Cristo Jesus, através de Cristo Jesus, tem a vida transformada, e somente a glória a Deus. Deus não divide a sua glória com homem nenhum na face da terra. Deus não divide sua glória com estruturas, sejam elas quais forem. A glória é exclusiva para o único Deus. Glória a Deus. E a Reforma Protestante, ela trouxe de fato esses 5 pontos que foi divisor, irmãos, na história da humanidade, glória a Deus, e tem sido até os dias de hoje um grande divisor. Louvado seja o Senhor por ter usado homens e mulheres, irmãos, que produziram coisas excepcionais e que a gente pode desfrutar no século 21.
é por meio da palavra que nós somos encorajados à fé, que somos animados à fé, que somos vitalizados à fé. É por meio da palavra de Deus que nós vamos largando todo o pecado, teimosia ou qualquer tipo de ensinamento lá atrás que nós aprendemos errado quando nós não tínhamos Jesus Cristo na nossa vida. Olha o que Jesus tem feito pela tua vida e pela minha vida, glória a Deus. E através desses pontos, meus irmãos, a gente poder, irmãos, ter uma fé vivificada, glória a Deus. Meus irmãos, nós temos que agradecer a Deus, meus irmãos, porque nós hoje podemos desfrutar dessas belezas, dessas maravilhas, desses pontos, meus irmãos, que o Senhor, nosso Deus, tem nos dado de maneira graciosa. Eu quero agradecer a Deus e orar com você nessa manhã por esses pontos que o Senhor tem nos dado em nome de Jesus. Pai, nós queremos te agradecer nesse momento, Pai, pelo privilégio de nós termos acesso, Senhor, à fé, às Escrituras, a Cristo, a graça e glorificar o teu único nome. Jesus amado, o Senhor tem feito grandes coisas na vida da igreja. O Senhor tem feito grandes coisas na vida das famílias que têm, Pai amado, congregado nas igrejas evangélicas que estão espalhadas, Pai amado Senhor, pelo mundo. Eu quero te agradecer porque as pessoas, Pai amado Senhor, têm acesso, Pai amado, à Escritura, à Bíblia Sagrada, na língua materna. Obviamente o Senhor tem levantado muita gente para traduzir a Tua palavra, Senhor, para etnias, para línguas, Pai amado Senhor, para que aquelas tribos, aquelas etnias possam ter acesso à Tua revelação. Eu quero te agradecer porque o Senhor tem levantado pessoas que têm o prazer, Pai amado Senhor, de ensinar a Tua palavra, que têm o prazer de pastorear através da Tua palavra, a Tua igreja, Senhor. Eu quero te louvar, Senhor amado, pelas pessoas que estão enganjadas, meu Pai, em conhecer mais a Tua palavra, porque isso é dádiva do Senhor, é graça do Senhor às nossas vidas. Eu te louvo por cada pessoa, meu Pai, que não tem desprezado a Tua palavra, que tem, Pai amado, Senhor, absorvido a Tua palavra e que tem praticado a Tua palavra, Senhor. Eu quero te agradecer, Senhor, que por meio, Pai amado, de Cristo Jesus somos salvos, por meio de Cristo, Pai, somos reconciliados, por meio de Cristo somos perdoados dos nossos pecados, por meio de Cristo nossas vestes, Pai amado Senhor, hoje são alvejadas no sangue dele, aleluia. Por meio de Cristo, nossos nomes estão escritos no livro da vida. Por meio de Cristo, Senhor, do teu Filho unigênito, Senhor, nós temos a garantia da vida eterna, aleluia. Pai amado, nada dessa terra nos separará do amor que o Senhor, Pai amado, tem conosco, glória a Deus. Louvado seja o Senhor. Que o Senhor abençoe, Pai amado Senhor, cada irmão, cada irmã, que o Senhor abençoe, Pai amado Senhor, as famílias da casa do Senhor, que o Senhor abençoe, meu Pai, Senhor, todos aqueles que estão entrando no reino de Deus, que o Senhor abençoe, Pai amado Senhor, grandiosamente, Pai amado Senhor, e que cada pessoa possa se desprender, Pai amado, de tudo aquilo, Pai amado Senhor, que tenazmente nos assedia, através da Tua palavra, do conhecimento da Tua palavra, nós possamos, Pai amado Senhor, praticar diariamente uma fé, Pai amado Senhor, que agrada ao Teu coração. Ó Deus eterno, Senhor, a Tua palavra é verdadeira. Pai amado, os homens são mentirosos, mas a Tua palavra não. A Tua palavra não cai por terra, ela tem se cumprido desde quando o Senhor criou todas as coisas. Ó Pai eterno, e o Senhor, Pai amado Senhor, como nosso Deus,
nossa fonte de alegria, de vida, de esperança, de consolo, de amparo, de socorro. Pai amado, Tu és, Senhor amado, adorado pela igreja. Nós queremos Te agradecer nessa manhã. Em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo de Deus, é que oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, amém. Glória a Deus, né, meus irmãos? Que nós temos aí sendo abençoados por Deus, né? Glória a Deus. Eu gosto muito de um texto em que Paulo, não vai ser o texto que a gente vai falar hoje, mas eu lembrei agora e eu quero compartilhar esse texto com vocês antes de ir para a palavra. O texto lá em Efésios capítulo 1, versículo 3 diz: Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda a sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo, assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele e em amor. Eu gosto muito, irmãos, desse texto sagrado, versículo 3 e 4 do capítulo 1 de Efésios. Meus irmãos, como nós somos abençoados, e os reformadores, meus irmãos, eles também, nas suas exposições bíblicas, em meio àquela sociedade que estava vivendo de maneira muito escura, eles foram luzeiros, né, diante daquela sociedade. E todo crente, meus irmãos, que é abençoado por Cristo, ele é um luzeiro de Cristo aqui na terra, para abençoar e fortalecer, guiar as pessoas. A gente sabe que nos dias atuais as pessoas não gostam muito da palavra do Senhor, infelizmente, porque elas têm um pensamento, ao meu ver, muito equivocado. Elas acham que a palavra de Deus, ela só tem proibições. Não é isso não, meus irmãos. É que Deus ama tanto a vida do ser humano, Deus ama tanto o ser humano, que Ele não quer ver o ser humano quebrando a cabeça, Ele não quer ver o ser humano arrebentado. Deus não quer ver o homem vivendo mal, separado dele. Deus não quer ver o homem enfiado em coisas terríveis. Pelo contrário, Deus quer ver o homem, para a sua glória, reconciliado, abençoado, vivendo a sua palavra, tendo integridade, vivendo a vida cotidiana. Vivendo a vida cotidiana, meus irmãos, baseado na Escritura, baseado na fé, baseado na pessoa de Cristo como seu mediador, baseado na graça e glorificando o nome de Deus. É isso que Deus quer ver, irmãos, na humanidade. Deus é muito bom, Deus é muito bom, Ele não é pouco bom, Ele é muito bom. E mesmo quando Deus nos proíbe de algumas coisas, mesmo quando Deus fala não para nós, meus irmãos, é bênção do Senhor. Glória a Deus. Meus irmãos, eu quero meditar com você nesse momento aqui, numa palavra lá em Gálatas, capítulo 2, versículo de número 20. O texto bíblico diz assim, meus irmãos, Gálatas, capítulo 2, versículo 20. Logo, já não sou eu que vive, mas Cristo vive em mim, e esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim, e esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Meus irmãos, a gente tem alguns pontos importantes sobre esse texto sagrado que fala sobre a questão da vida cristã. Primeiro, a vida cristã que nós levamos hoje, ela só pode ser vivida em razão de nosso Senhor Jesus Cristo. O texto sagrado fala: Cristo vive em mim. Nós acabamos de ler aí, irmãos, Gálatas, capítulo 2, versículos de número 20, e o texto sagrado, a parte A do versículo, fala: mas Cristo vive em mim. A vida cristã que nós levamos, ela só tem sentido, meus irmãos, através do Filho de Deus, que nos amou. Amados irmãos, nenhum momento das Escrituras Sagradas, meus irmãos, a palavra caiu por terra. As pessoas, sim, elas falham, mas Cristo não.
por meio de Cristo, meus irmãos, nós podemos viver em novidade de vida. Por isso que Cristo vive no Marcos, Cristo vive em você. Se você entregou a sua vida, como o apóstolo Paulo entregou a sua vida a Jesus Cristo, Paulo está dizendo que Cristo vive na vida dele. Se Cristo vive em nossas vidas, e eu creio de todo o meu coração que Cristo vive na sua vida, Cristo vive na minha vida, nós vivemos, meus irmãos, em novidade de vida. Aleluia, glória a Deus por isso. Meus irmãos, como é encantador o que Cristo tem feito na minha vida e na tua vida. Nós não somos mais, irmãos, como nós éramos anteriormente. Louvado seja o Senhor por isso. Por quê? Porque hoje nós estamos enraizados nas palavras de Cristo, somos discípulos de Cristo, estamos sendo ensinados por Cristo através do Espírito Santo de Deus que tem falado de Cristo aos nossos corações. Cristo vive em nós, e eu até anotei aqui. Irmãos, quem está enraizado em Cristo, independente das circunstâncias, vive a sua vida em Cristo, ou seja, Cristo vivendo no indivíduo. Esse indivíduo, ele não se desvia, por mais que as circunstâncias podem estar, irmãos, complexas, esse indivíduo que está enraizado em Cristo persiste, persevera, vai até a Cristo, depende de Cristo, ora para Cristo, louvado seja o Senhor. Por mais que as coisas, meus irmãos e irmãs, possam estar atravessadas, meus irmãos, esse indivíduo permanece enraizado em Jesus Cristo, aleluia. Certamente o apóstolo Paulo, como os demais discípulos de Cristo, lendo as Escrituras Sagradas, eles viram muitas coisas, mas nenhum deles voltou para trás. Pelo contrário, cada vez mais cresciam na presença de Cristo e na sua pessoa. Meus irmãos, a vida cristã que nós levamos hoje, meus irmãos, é uma vida distinta, é uma vida abençoada, é uma vida diferente, irmãos, de muita gente que não tem Cristo. Nossa vida, irmãos, é outra. Cristo, irmãos, é a nossa verdadeira vida. Aleluia! Meus irmãos, como Cristo é cirúrgico, precioso, irmãos, em pontos preponderantes da sua vida e da minha vida. Como Ele tem operado, irmãos, aleluia, como Ele tem feito coisas grandiosas em meio, irmãos, ao cotidiano, coisas simples. Muita gente, meus irmãos, não valoriza as coisas simples, só valoriza as coisas enormes, grandiosas. Jesus tem feito coisas, irmãos, grandiosas em momentos simples da nossa vida. Para pensar nisso. Como Cristo é glorioso, Cristo vive em nós. Segundo, a vida cristã, irmãos, que nós levamos, ela é vivida pela fé no Filho de Deus, glória a Deus. O texto bíblico diz o seguinte: e esse viver que agora tenho na carne, tenho no corpo, esse viver agora eu vivo pela fé no Filho de Deus. E viver pela fé é viver, irmãos, baseado, guiado, orientado, aconselhado, instruído pelo Filho de Deus. Olha que coisa linda! Como Jesus tem nos instruído, aconselhado, orientado. Irmãos, nós estamos na mão de um Deus gracioso, na mão de um Deus, irmãos, que nos ama, todos os dias tem pastos verdejantes. Ele, como bom pastor das nossas vidas, nos leva a refrigério, a águas tranquilas, aleluia. É Ele que nos acompanha no dia a dia, no cotidiano, em momentos complicados, mas também, irmãos, atravessa conosco em vales, em dias de luto. O Senhor tem andado conosco, glória a Deus por isso. E eu até anotei também aqui o que o Espírito Santo de Deus colocou no meu coração: vivendo pela fé no Filho de Deus, por mais problemas que nós podemos ter, ou que pode surgir. Existem problemas que surgem do nada.
A Bíblia fala que no mundo tereis aflições. A gente não é os causadores dessas aflições, porque o mundo está no pecado. Você e eu sabemos disso. Mas viver pela fé no Filho de Deus é viver ancorado em esperanças e em condições da direção de Jesus Cristo, aleluia. Meus irmãos, que nós possamos viver pela graça, que nós possamos viver, irmãos, tão somente pelas Escrituras, que a gente possa viver para a glória de Deus, que a gente possa viver tão somente para Cristo, que a gente possa viver, irmãos, experimentando essas grandezas maravilhosas que o Filho de Deus, nosso Senhor Jesus Cristo, irmãos, tem nos presenteado. Glória a Deus. A vida cristã que nós levamos, nós vivemos em razão de Cristo. E a vida cristã que nós levamos, irmãos, é vivida pela palavra de Cristo, pela instrução de Cristo. Nós estamos ancorados em Cristo Jesus. E em Cristo Jesus, irmãos, somos mais que vencedores. Glória a Deus por essa palavra que eu quero trazer nessa manhã para você. Cristo vive em nós. Meus irmãos, eu não tenho como pensar em vida cristã, irmãos, alienada de Jesus Cristo. Não tem como. Vocês têm percebido que as nossas lives, nós temos falado muito da pessoa de Jesus Cristo. O Espírito Santo de Deus tem colocado no meu coração, irmãos, falar de coisas preciosas da pessoa de Jesus Cristo. Quem é igual ao nosso Senhor? Por mais que nós tenhamos pessoas queridas ao nosso lado, mas nenhuma delas, meus irmãos, é igual ao nosso Senhor. Não tem como mensurar, não tem como comparar. Jesus Cristo é único, glória a Deus. Jesus Cristo nos acompanha em todos os momentos da nossa vida. Meus irmãos, tira esse temor do teu coração, tira esse temor da sua vida. O Espírito Santo agora colocou no meu coração essa palavra. Tira esse temor do seu coração. O Senhor Jesus Cristo é pela tua vida, é por ti, meu querido irmão, querida irmã. O que nós precisamos, irmãos e irmãs, é crer tão somente que Jesus está no barco das nossas vidas. Muitas são as falas, meus irmãos, no mundo, mas nós não podemos estar, irmãos, enraizados nas coisas desse mundo. Nós não podemos estar, irmãos, ancorados nas coisas desse mundo. Esse mundo produz muita destruição, esse mundo produz notícias falsas, os fake news nos dias atuais. Esse mundo, irmãos, ele produz, irmãos, muita tristeza, muita agonia. Esse mundo, ele produz, irmãos, coisas que são terríveis, mas Jesus, o nosso Senhor, que vive em mim, que vive em você, meus irmãos, Ele tem prazer de nos apacentar, de nos instruir, de nos aconselhar, de nos colocar de pé, de enxugar nossas lágrimas, de nos ensinar a viver uma vida cristã sólida, viver como homens e mulheres maduros na fé. A obra que Cristo está fazendo na nossa vida é grandiosa. Cristo vive na tua vida, Cristo vive com tua família, Cristo vive comigo, Cristo vive com a minha família. Nós somos de Jesus, nós não somos mais das trevas, nós não somos mais desse mundo. Cristo vive em nós, irmãos, como Cristo, irmãos, na vida do apóstolo Paulo, dos discípulos, que passaram dias terríveis ali no Império Romano, mas não recuaram, aleluia, sempre foram irmãos abençoados, sempre foram irmãos sustentados pelo Senhor Jesus Cristo, enfrentaram grandes lutas, mas nunca faltou, meus irmãos e irmãs, a graça do Senhor, nunca faltou a presença do Senhor, nunca faltou as escrituras do Senhor, nunca faltou, meus irmãos, o próprio Deus com eles, nunca faltou,
preparou, irmãos, para eles o caminho de graça, de vida, aleluia. Que você e eu possamos, irmãos, no meio de tantas coisas nessa terra, jamais, meus irmãos, abandonar a vida que nós levamos em Cristo Jesus. A vida que nós temos hoje, ela é preciosa, e as nossas vidas foi comprada por Cristo naquele madeiro. Viva a sua vida cristã, fortalecido na Escritura. Viva a sua vida cristã no Filho de Deus, Cristo Jesus. Viva a sua vida cristã pela fé no Filho de Deus. Viva a sua vida cristã pela graça do Senhor, e viva a sua fé, irmãos, glorificando esse Deus santo e maravilhoso, dando somente a glória ao Senhor. Eu quero orar com você nessa manhã. Eu passei alguns minutinhos, meus irmãos, vocês me perdoem. Que Deus nos dê graça, irmãos, nessa manhã para nós meditarmos cada vez mais, todas as manhãs. Que Deus nos dê graça cada manhã para meditarmos mais, meus irmãos. Que você ore pela minha vida, que você ore pela vida do pastor Ronaldo, que você ore pela vida do pastor Laurindo, que você ore pela vida do nosso pastor Ronaldo, homem de Deus que tem pastoreado nossas vidas, que nós possamos cobrir o servo do Senhor que tem apacentado, que tem nos levado a Cristo. Eu quero glorificar o nome do Senhor, meus irmãos, porque através, irmãos, da visão que o pastor tem trazido a nós, meus irmãos, eu estou aqui nessa igreja há 18 anos, e como eu tenho sido abençoado através da pregação do Evangelho, irmãos, que o servo do Senhor tem trazido. Que eu e você, meus irmãos, possamos pedir a Deus para que a igreja de Cristo na face da terra possa viver tão somente a vida cristã, meus irmãos, em Cristo Jesus e mais nada. Eu sei que as coisas nessa terra tá estranha, eu sei disso, porque a volta de Jesus se aproxima cada vez mais, e o inimigo das nossas almas não quer ver as pessoas sendo, arrebatadas, sendo, irmãos, tocadas pelo Espírito de Deus, sendo salvas pelo Senhor. Nós precisamos orar, irmãos, para que as igrejas evangélicas de nosso país, os crentes em Jesus, possam desfrutar a vida cristã que tem, irmãos, baseados tão somente, consolidados tão somente na pessoa bendita de nosso Senhor Jesus Cristo. Oremos. Pai, nós queremos te agradecer nesse momento pela tua palavra e pela tua graça, Senhor. Ó Pai, que o Senhor nos ajude a viver em Cristo Jesus tão somente, Senhor. Ó Deus amado, a desfrutar, Pai amado, Senhor, dessas grandezas da Tua palavra, Senhor. Abençoa meu irmão, minha irmã, Senhor. Ó Deus, que nenhum de nós, Pai amado, venha se esquecer que é pela Bíblia que somos fortalecidos, que é pela fé que vem por ouvir a Tua palavra que somos encorajados, que é por Cristo que somos apacentados, Pai amado Senhor, que é pela graça, Pai amado, que somos tremendamente, Pai amado, direcionados a uma nova vida, e que a glória, Pai amado, em nossos lábios esteja somente direcionada a Deus e mais ninguém, Senhor. Que o Senhor restaure, que o Senhor, Pai amado, possa fazer grandes coisas, Pai amado, sobre a vida cristã de cada irmão e cada irmã. Abençoa o pastor Ronaldo, abençoa a sua família, abençoa o pastor Laurindo, abençoa a sua família, abençoa os obreiros da casa do Senhor, abençoa as famílias, abençoa os nossos missionários que estão na Paraíba e em Alagoas, abençoa, Pai amado, todos os projetos dessa casa de oração, abençoa, Pai, as pessoas que aqui congregam, abençoa as pessoas, Pai, que têm ouvido a Tua palavra através das lives de segunda e sextas-feiras. Em nome de Jesus nós te agradecemos hoje para todos sempre. Amém. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus te ilumine, queridos irmãos, e te dê um dia abençoado na presença desse Cristo maravilhoso que é o nosso Senhor. Paz do Senhor, abraços a todos.